Muito bem, pessoal, voltamos para mais uma aula de resolução de questões. A gente já passou por todas as questões teóricas que serão temas abordados na sua prova. Todos os temas que estão no edital foram trabalhados em nossas aulas teóricas. E agora a gente vai testar esse conhecimento, vamos testar esse aprendizado realizando a resolução de questões com temas que podem aparecer na sua prova, com temas em potencial. Hoje, em especial, a gente vai abordar as questões relativas à província de Pernambuco. Na aula anterior eu fiz uma bateria de questões sobre a capitania de Pernambuco. Agora a gente vai fazer questões relativas à província pernambucana. Vamos lá, primeira questão aqui, pessoal, que caiu em 2009 no concurso da Polícia Militar de Pernambuco e foi elaborada justamente pela banca que vai executar a sua prova agora. Por esses dias aí está chegando a sua prova e você tem que ficar preparado. Vamos lá. Primeira questão, pessoal, fala sobre a abolição da escravatura no Brasil. Vamos ver o que diz essa nossa questão. Enunciado na tela. Em 1888, o Brasil aboliu a escravidão em todo o território nacional. Foi um dos últimos países a libertar os escravos. Sobre a libertação dos escravos, analise as proposições abaixo. Então, pessoal, nessa questão que fala sobre a abolição da escravatura no Brasil, serão apresentadas algumas proposições, são 4 proposições, e a gente vai analisar se são verídicas ou se são falsas. Primeira afirmação: a abolição de quase 800 mil escravos foi fundamental para a modernização da economia brasileira. Embora, olha aqui a preposição, embora a modernização tenha demandado algum tempo para começar. Na verdade, isso aqui é uma conjunção, não é isso? Conjunção. Embora a modernização tenha demandado algum tempo para começar. Pessoal, esse item, então, falou sobre a Lei Áurea. Lei Áurea, promulgada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, libertando cerca de 800 mil cativos no Brasil. O fato de acabar com a escravidão oficial contribuiu para a modernização econômica do Brasil. De certa maneira, podemos dizer que isso é verídico. Quando ele diz que, embora essa modernização tenha demandado algum tempo para começar, ela fica mais verídica ainda, com certeza. Com o fim da escravidão e a consolidação do trabalho livre assalariado no Brasil, claro, isso é um tema fundamental que ajuda a modernizar as nossas estruturas econômicas, mesmo que isso seja gradativo, isso tenha demandado algum tempo para começar, mas é uma afirmação verdadeira. Vejamos agora a proposição número 2. Os escravos tiveram grandes dificuldades para se incorporarem ao mercado de trabalho livre. Muitos deles continuaram com seus antigos senhores. Pessoal, vamos analisar o contexto com muita atenção. Após a abolição, claro que a sociedade brasileira, na época, continuava tendo uma postura de preconceito racial, continuava vigorando um forte racismo. Afinal, foram mais de 380 anos de escravidão vigente. Então, é claro que não foi imediato a inserção do elemento ex-escravo na sociedade brasileira. Entretanto, é incorreto afirmar que este elemento teve grandes dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Isso não é verdade. Perfeito? Apesar de que
alguns escravos, alguns ex-escravos, escravos emancipados, permaneceram com os seus antigos senhores, a grande maioria vai para o mercado de trabalho livre, sofrendo preconceito, sofrendo discriminação, é verdade, mas vão aos poucos sendo inseridos no mercado de trabalho livre, exercendo funções subalternas, pessoal, desenvolvendo principalmente atividades braçais. Perfeito? Então essa afirmação é incorreta, falsa, o item 2. Item 3 agora, pessoal. Do ponto de vista jurídico, os escravos libertos passaram a ser considerados cidadãos. Ai, 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 muita calma nessa hora aqui, pessoal. Considerados cidadãos, olha aqui, com todos os direitos concedidos pela Constituição. Para com isso, velho. Tá errada essa frase. Os antigos escravos, agora libertos, são pessoas livres, mas não têm cidadania plena. Vamos ver um exemplo? A questão do voto. Como é que a Constituição que vigorava nessa época, Constituição de 1824, estabelecia a questão do voto? Era voto censitário. O que era o voto censitário mesmo? O voto baseado na renda do cidadão. Eu pergunto para você, o ex-escravo tinha renda suficiente para conseguir votar? Claro que não. Então ele tinha todos os direitos concedidos pela Constituição brasileira? É lógico que não. Você tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. Todos, nenhum, sempre, nunca. Geralmente, quando aparecem essas palavras em uma afirmação, geralmente, 99% dos casos, a afirmação está incorreta. Beleza? Então, ficar atento que essa afirmação aqui é falsa, porque aconteceu a abolição sem inclusão, pessoal. A abolição social de 800 mil cativos sem a sua plena inserção na sociedade brasileira, sendo alvos de preconceito e desempenhando as atividades com remuneração salarial mais baixa. Beleza? Legal, então. Vamos para a afirmação 4. A escravidão institucionalizada foi rompida, porém, muitas das relações da época do escravismo se mantiveram. Sim ou não? Claro que sim. A escravidão foi abolida em 1888, mas o pensamento calcado no preconceito racial permaneceu. Olha aqui, ó. O preconceito contra o trabalho, sobretudo o trabalho manual, foi um dos vestígios mais fortes, mais marcantes do tempo da escravidão. Legal! É um exemplo até hoje. As atividades manuais são as menos consideradas na sociedade. São as que recebem menor remuneração em nossa sociedade. Portanto, gente, essa afirmação está correta, verdadeira. Então a gente teve como alternativas corretas a 1 e a 4. Beleza? Então agora vamos procurar nas alternativas. Está correto o que se afirma em 1 e 4, não é isso? É isso. Então vamos procurar qual das alternativas que apresenta 1 e 4. 1 e 4 apenas. A alternativa correta, então, é a letra B de Brasil, Zil. Muito bem, pessoal. Essa é a nossa alternativa correta, falando sobre o tema da abolição da escravatura no Brasil. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Mais uma questão que caiu no concurso da PM. Moçada, esse é outro tema quentíssimo. É outro tema muito marcante que certamente vai aparecer na sua prova. Revolução Pernambucana de 1817. Atenção para essa temática. Revolução Pernambucana de 1817.
eu sou capaz de apostar que vai ter uma questãozinha falando sobre esta revolução. Legal? Porque é o seguinte, as revoltas, as revoluções acontecidas em Pernambuco são temas muito, mas muito fundamentais dentro da historiografia pernambucana. Então você tem que ficar atento com Guerra dos Mascates, com Revolução Pernambucana de 1817, com a Confederação do Equador de 1824 e com a Revolução Praieira 1848. Esses 4 movimentos são muito importantes e certamente desses 4, pelo menos 2 desses temas estarão na sua prova com toda a certeza. Então você tem que estudar. Não tem jeito, você tem que revisar esses temas, volta nas aulas, volta no material, faz as anotações e vem aqui fazer as questões. Vem aqui exercitar o seu conhecimento. Vamos então para a questão? A Revolução de 1817 em Pernambuco mostrou o desejo de autonomia dos brasileiros em relação à metrópole portuguesa. Percebeu? Aqui no enunciado da questão, a banca examinadora falou sobre a importância histórica da Revolução Pernambucana de 1817, que foi um movimento de cunho emancipacionista. O que quer dizer isso? Um movimento que tentou a independência de Pernambuco e instaurar uma república na região. Vamos então ler as afirmações e procurar a alternativa correta. Primeira afirmação aqui, pessoal. A aristocracia pernambucana se posicionou contrária às ideias liberais da Revolução de 1817. E aí? Falsa afirmação, pessoal. Porque na Revolução Pernambucana de 1817 temos a participação da aristocracia rural, temos a participação de setores de camadas médias, a exemplo da maçonaria que participa efetivamente da Revolução, temos a participação de muitos elementos da Igreja Católica, o clero católico também estava, e havia grandes ideais influenciados pelo iluminismo, influenciados pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos também. Ok? Desejo de independência de Pernambuco e adoção de uma república. Legal? 2. Os rebeldes receberam apoio e solidariedade de outras regiões da colônia e conseguiram instalar um governo provisório republicano que durou cerca de 70 dias. Legal, pessoal, afirmação verdadeira. A Revolução de 1817 teve sim adesão de outras capitanias brasileiras, capitanias nordestinas, como, por exemplo, o Rio Grande do Norte e o Ceará, que vão apoiar esse movimento, que chegou à sua fase prática. É o único dos movimentos emancipacionistas, aqueles movimentos que você está ligado que buscavam independência colonial, é o único que conseguiu chegar ao poder. É o único que chegou a tomar o poder e instalar uma república, com inclusive um esboço de constituição. Foi a Revolução Pernambucana de 1817. Alguns membros do clero participaram ativamente da Revolução e da resistência à repressão. Opa! Mais uma questão verdadeira, pessoal. Como eu falei para vocês, houve uma participação efetiva do clero católico nesse movimento. A exemplo do Frei Caneca, olha ele aí, hein? Frei Caneca participou da Revolução Pernambucana de 1817, inclusive foi preso e foi exilado de Pernambuco por algum tempo, ficou preso na Bahia, depois retornou para Pernambuco e participou de um outro movimento em 1824 na Confederação do Equador, pessoal. E aí ele foi preso e foi condenado à morte, foi executado, acabou fuzilado, o Frei Caneca. E outro elemento, o Padre Miguelinho,
Miguelinho foi condenado à morte, Miguelinho foi fuzilado. Então, afirmação correta. Houve uma participação efetiva de elementos do clero católico na Revolução Pernambucana de 1817. Legal. Corretas então? 2 e 3. Muito bem, vamos procurar então 2 e 3. Opa, ainda tem a 4. Tem 4 e 5. Pera aí, professor. Devagar com o andor que o santo é de barro. Temos 2 e 3 como corretas, mas ainda existem outras afirmações. Se liga, meu companheiro. 2 e 3 estão corretas. Eu vou deixar do lado aqui que 2 e 3 estão corretas. Vamos ver as demais. Número 4. Os líderes da Revolução de 1817 conseguiram escapar da punição do governo português. Ora, pessoal, não podemos dizer que eles conseguiram escapar da punição do governo português, porque a maioria foi presa. Nós tivemos alguns executados, como foi o caso do padre Miguelinho, e eles só foram anistiados com o induto das cortes, que foi em 1821. Então essa afirmação está incorreta. Eles não conseguiram escapar da punição, foram punidos. Muitos foram presos, alguns executados, como é o caso do padre Miguelinho. Número 5, o Conde dos Arcos, governador da Bahia, faltou o D aqui, governador da Bahia, reprimiu duramente os revoltosos. Sim, a repressão ao movimento da Revolução Pernambucana de 1817 veio da Bahia e do Rio de Janeiro. Há uma outra coisa que é importante você perceber, é que esse movimento, a Revolução Pernambucana de 1817, aconteceu dentro do contexto histórico do chamado período joanino. Tio Ed, o que foi o período joanino mesmo, que eu esqueci? O período joanino, pessoal, foi o período que vai de 1808 até 1821, quando a família real portuguesa esteve residindo no Rio de Janeiro. O contexto ali das guerras napoleônicas obrigou a transmigração da corte para o Rio de Janeiro. Chama-se período joanino em referência a Dom João, que era o príncipe regente de Portugal e, após a morte de sua mãe, Dona Maria I, a Louca, ele tornou-se Dom João VI, rei de Portugal, foi coroado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Por isso que esse momento histórico é chamado de período joanino. Durante a fase do período joanino, que existiam 15 mil portugueses que vieram com Dom João para o Brasil para sustentar todos os privilégios, o luxo da corte no Rio de Janeiro, Dom João precisou elevar substancialmente os impostos, inclusive para a região de Pernambuco, elevados impostos. Este se constitui num dos fatores principais que levam essa parcela da sociedade pernambucana a elaborar um movimento que visava a independência de Pernambuco. Legal? Isto posto, meus nobres, estão corretas então as afirmações 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. A 5 também está correta. O Conde dos Arcos, governador da capitania da Bahia, que fez a repressão duríssima contra os revolucionários pernambucanos. Então, onde é que está a alternativa correta aí, pessoal? Está ali, 2, 3 e 5. A alternativa C de certo, C de casa, não é? De concurso público, de concurso. Vamos lá. Letra C é correta, 2, 3 e 5. A alternativa correta aí, pessoal. Legal, então. Vamos em frente. Mais uma questão elaborada para o concurso da Polícia Militar. Essa caiu em 2009, pessoal. E é da nossa banca, hein? Olho nela. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui a nossa lousa, para a gente ver. Sobre a Revolução Pernambucana de 1817, é incorreto afirmar. Olha aqui, pessoal. Nós estamos procurando a alternativa incorreta. Você tem que ficar atento com esses detalhes. Olha, que aparece aqui
Em maiúsculo, letra maiúscula aqui, ó. Perfeito? O que é incorreto afirmar? Letra A. Diversos grupos sociais envolvidos na revolta tinham como consenso o objetivo de proclamar a República. São vários grupos sociais que estavam envolvidos na Revolução Pernambucana. Aristocracia rural, camadas médias com destaque para a maçonaria e camadas populares. Os objetivos eram os mesmos? Não eram os mesmos. Os objetivos das camadas populares eram bem mais radicais, inclusive alguns chegando a propor a abolição da escravatura. Aí eu pergunto, a aristocracia rural, a camada que liderou o processo, também desejava a emancipação dos cativos? Lógico que não. Mas o que eram objetivos comuns a todas as camadas? O que todos queriam? Todos queriam a libertação de Pernambuco em relação a Portugal e a proclamação de uma república na região. Portanto, essa afirmação está correta. Afirmação correta. Letra A, tá beleza. Lembrando que a gente está procurando a incorreta. Vamos lá. Letra B. O movimento se inspirou na luta pela implantação de ideais democráticos no Estado polonês, a qual se solidificou com a Carta Constitucional Polonesa, que ficou conhecida como a Polaca. Minha nossa, isso aqui está tudo errado, pessoal. Qual que é a grande inspiração ideológica da Revolução Pernambucana de 1817? Inspiração nos ideais liberais do iluminismo, inspirado também nos acontecimentos da Revolução Francesa. Qual era o grande exemplo a ser seguido por esses movimentos emancipacionistas? Qual era o padrão, o modelo? O modelo era independência das 13 colônias, que deu origem aos Estados Unidos. Legal? Então o modelo era seguir o modelo republicano de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando tornaram-se a primeira nação independente da América, instalaram um regime republicano. Então não tem nada a ver com o Estado polonês, não tem nada a ver com Carta Constitucional Polaca, pessoal. Pelo amor dos meus filhinhos, hein? Não pode errar uma questão fácil dessa. Essa está incorreta, então a alternativa é a B. Mas a gente vai analisar as demais alternativas. Vamos ver então a alternativa C. Os rebeldes que tomaram o poder em Pernambuco construíram um governo provisório que decidiu extinguir alguns impostos e elaborar uma constituição decretando a liberdade religiosa e de imprensa e a igualdade para todos, exceto os escravos. Tudo bem? Verdade, isso aconteceu. Esse movimento chegou a tomar o poder, chegou a lançar um esboço de constituição, chegou a reduzir a cobrança de impostos, chegou a implantar a liberdade de imprensa, liberdade de credo, igualdade para todos os cidadãos. Cidadãos. Escravos não eram cidadãos. Ou seja, esse movimento não teve o objetivo de abolir a escravatura em Pernambuco. E a letra D, apesar de ter fracassado, a Revolução Pernambucana foi o movimento mais importante de todos os outros precursores da independência. Por quê? Ultrapassou a fase da conspiração e os revoltosos chegaram a tomar o poder por 70 dias. Mas tomaram o poder. Verdadeiro, pessoal. Verdade. A Revolução Pernambucana tem uma diferença básica entre os movimentos precursores. Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Esses outros dois ficaram nos planos, na fase teórica, de organização dos planos. Não chegou a se instalar no poder. A Revolução Pernambucana, por outro lado, chegou a derrubar o governador da capitania de Pernambuco e instalar um governo próprio, uma república. Foi reprimida pelas forças leais ao governo português, instalado no Rio de Janeiro.
com Dom João como príncipe regente, vieram tropas do Rio de Janeiro e da Bahia que reprimiram esse movimento. Olha lá. Letra E. Tropas reais enviadas por mar e terra ocuparam a capital de Pernambuco, desencadeando intensa repressão. Os principais líderes foram presos e sumariamente executados, a exemplo do nosso já citado Padre Miguelinho. Então, moçadinha, a única alternativa incorreta que nós encontramos estava na letra B de Brasil. Muito bem. Mais uma questão de concurso da Polícia Militar de Pernambuco. A abolição da escravidão no Brasil foi instituída com a Lei Áurea em 1888. A respeito dos embates políticos e sociais das últimas décadas anteriores à abolição, pode-se afirmar: letra A. Por pressão da Inglaterra, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico negreiro. Correto ou não? Pessoal, 1850, olha só, no ano de 1850, o Parlamento Brasileiro aprovou a referida Lei Eusébio de Queiroz, que era o nome do ministro da Justiça do Brasil nessa época, e essa lei estabelecia a proibição do tráfico transatlântico de escravos. Legal. Por que acontece a decretação dessa lei, pessoal? Porque a Inglaterra já vinha pressionando o Brasil de priscas eras. Em 1845 ocorreu a decretação do Bill Aberdeen. Bill Aberdeen foi uma legislação britânica que autorizava a Marinha de Guerra inglesa a aprisionar navios negreiros que transitassem pelo Atlântico. 625 embarcações brasileiras foram apreendidas. E essa pressão continuou essa pressão. O Parlamento brasileiro decreta, então, em 1850, uma lei proibindo o tráfico transatlântico de escravos. Legal? Portanto, essa afirmação está correta. Letra B, pessoal. O café e o ouro tornaram-se os principais produtos de exportação do Brasil. Olha, nesse contexto que nós estamos falando, que é segunda metade do século XIX, realmente o café vai se tornando o principal produto de exportação do Brasil. Mas ouro não, pessoal. Ouro não. Ouro aqui é forçar a amizade. O ouro nós sabemos que foi principalmente século anterior, o século XVIII. Então isso aqui está incorreto, falso. Letra C. A lei do Rio Branco defendia o direito dos escravos incapacitados para o trabalho. Não, pessoal. Essa lei libertava os filhos de mães escravas nascidos a partir da data. Perfeito? Falsa afirmação também. Letra D. A lei Saraiva-Cotegipe, ao ser implantada, ameaçou o sistema escravista. Gente, essa lei é a lei dos sexagenários, que, como sabemos, libertava os escravos idosos, os escravos que já apresentavam uma idade considerada deveras avançada para a época, mais de 65 anos de idade, portanto, incapacitado para o trabalho pesado. Você acha que uma lei dessa, que retira os escravos já com idade bastante avançada do mercado de trabalho, ameaçou o sistema escravista? Claro que não. Letra E. A primeira província a libertar por conta própria os seus escravos foi a Paraíba. Não, pessoal. A primeira província a libertar por conta própria os seus escravos foi o Ceará. Entre 1882 e 1884, o Ceará liberta os seus escravos. Beleza? Então a única alternativa correta que nós tivemos aí, qual foi?
Letra A de aprovação. Letra A de aprovados. Você será aprovado nesse concurso. Com certeza vai entrar para a corporação da nossa gloriosa Polícia Militar de Pernambuco. Por quê? Porque você se preparou com o LAC Cursos, com um curso específico voltado para essa banca examinadora, obedecendo o edital e se preparou com os melhores professores do Brasil. Tudo bem? É isso aí. Vamos lá. Número 6 aqui, pessoal. Mais uma questão que caiu lá em Pernambuco e fala sobre a campanha abolicionista. O abolicionismo encontrou no norte do país um amplo campo de atuação a partir do exemplo e das ações dos homens como Joaquim Nabuco. Atenção para esse camarada aí, pessoal. Joaquim Nabuco foi um dos mais importantes líderes pernambucanos no contexto do abolicionismo. Joaquim Nabuco, que foi deputado, representante da província de Pernambuco no Parlamento Brasileiro, é um dos mais contumazes defensores da abolição. Atenção para a atuação de Joaquim Nabuco. No contexto goianense, a função principal do clube abolicionista era... Atenção, pessoal, essa questão caiu num concurso para a Prefeitura de Goiânia. Perfeito? Então vamos lá. Está falando sobre a função do clube abolicionista. O que eram clubes abolicionistas? Eram associações que reuniam partidários da abolição da escravidão. Intelectuais, profissionais liberais, professores, jornalistas, médicos, advogados, que eram defensores da causa da abolição da escravidão. Eles realizavam uma série de eventos para angariar fundos para comprar cartas de alforria, para incentivar a abolição voluntária dos escravos. Esses clubes abolicionistas proliferaram pelo Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco, tiveram grande atuação. Então, qual que era a principal função do clube abolicionista? Vejamos. Letra A. Lutar pela aprovação de leis contrárias à escravidão. Seria essa a principal função? Pessoal, lutar pela aprovação de leis contrárias à escravidão foi tarefa de Joaquim Nabuco, porque Joaquim Nabuco era um parlamentar, era um deputado pernambucano, atuou no parlamento brasileiro em defesa da causa da abolição. Inclusive escreveu uma obra chamada O Abolicionismo. Legal? A função do clube abolicionista não era essa. Letra B. Oferecer assistência jurídica a escravos e a ex-escravos. Também não era essa a função do clube abolicionista. Letra C. Organizar rebeliões escravas. Não era a função do clube abolicionista fazer isso. Letra D. Realizar conferências e conseguir donativos para comprar cartas de alforria. Aí beleza. Os clubes abolicionistas faziam reuniões, faziam rifas, angariavam donativos para comprar alforria de escravos. Recuperar escravos feridos? Não. Função, pessoal, era incentivar a alforria dos escravizados. Os clubes abolicionistas, muitos deles, atuaram em parceria com setores da imprensa. Podemos esquecer a imprensa abolicionista, que visava o quê? Promover a conscientização da opinião pública nacional contra a escravidão. Beleza? Então tá aqui. Clube abolicionista fazia reuniões, conferências, rifas, buscava conseguir donativos para obtenção da compra de cartas de alforria dos escravizados. Portanto,
Afirmação correta, letra D. Próxima questão aqui, pessoal. No Brasil, as primeiras leis anti-escravistas foram assinadas a partir de meados do século XIX. A lei que extinguiu o tráfico negreiro no nosso país, decretada em 1850, foi, a gente viu, em questões anteriores. Está lembrado? Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proibiu o tráfico transoceânico de escravos. Impediu a vinda de novas levas, novos contingentes de africanos escravizados. Perfeito? Acabou com o tráfico externo de escravos. É a Lei Eusébio de Queiroz. Então, nas alternativas a gente tem Lei Visconde do Rio Branco, na letra A. A letra B diz que foi a Lei do Tráfico de Bill Aberdeen. A letra C fala que foi a Lei Eusébio de Queiroz. A letra D fala que foi a Lei Saraiva Cotegipe. E a letra E fala que foi a Lei Áurea. Qual é a lei que proibiu o tráfico transatlântico de escravos? Ora, foi a lei promulgada em setembro de 1850. Lei Eusébio de Queiroz. A alternativa correta, letra C. Letra C de concurso. Número 8, pessoal. Mais uma questão aqui para Pernambuco. Apesar da sua grande participação no movimento abolicionista e republicano, que lhe colocava como um dos principais centros da região na segunda metade do século XIX, no final deste mesmo século e no início do século XX, Goiânia, cidade pernambucana, passou por dificuldades as quais estão relacionadas a... Então, o enunciado dessa questão, que foi feito para um concurso da Prefeitura Municipal de Goiânia, Pernambuco, fala sobre a participação dessa cidade nos processos de abolição da escravatura, que foi em 1888, e de proclamação da República, que foi no ano seguinte. Mas fala que no final do século XIX, começo do século XX, essa referida cidade passou por sérias dificuldades. Que seriam essas dificuldades? Alternativa A: atuação de grupos militares positivistas. Alternativa B: a crise da mão de obra após a abolição dos escravos. Será que aconteceu uma crise da mão de obra após a abolição? Mas você lembra que essa cidade foi um dos baluartes, teve uma grande participação no movimento abolicionista. Letra C: decadência da produção açucareira. Vamos lembrar que a produção açucareira já vinha em crise desde o século anterior. Letra D: dificuldade encontrada pela cidade para modernizar-se. Opa, essa parece mais viável. Exatamente. Dificuldade encontrada pela cidade para passar daquela estrutura agrária para uma estrutura econômica mais moderna. Perfeito? Essa, então, é a alternativa correta. Não é a separação entre igreja e Estado que aconteceu com a instalação da República em 1889. Correto, então, letra D. Dificuldade encontrada pela cidade de Goiânia para ultrapassar aquela fase essencialmente agrícola. Legal? Letra D. Muito bem. Próxima questão é um outro tema fantástico que eu acredito que vai aparecer na prova. Revolução Praieira. Revolução Praieira. Deflagrada em Pernambuco no ano a que o texto se refere, não temos o texto, mas ela foi deflagrada em 1848, durou até 1850, fica atento para a data. Se insere no contexto revolucionário do século XIX e, ao mesmo tempo, representa uma das últimas manifestações de rebeldia ao governo imperial. O núcleo urbano que aderiu ao movimento, sob a liderança de Borges da Fonseca,
pretendia o quê? Qual que era o grande objetivo ali da Revolução Praieira de 1848? Vamos lá? Letra A. Seria a antecipação da maioridade de Dom Pedro, a extinção do voto censitário e a descentralização do poder político? Pessoal, antecipação da maioridade de Dom Pedro. A antecipação foi em 1840, pessoal. Portanto, 8 anos antes da deflagração da Revolução Praieira. Então, está incorreta essa afirmação. Letra B. A adoção do sistema federalista. A introdução do ensino primário e gratuito. E a coletivização da propriedade privada, pessoal. Transformar a propriedade privada em propriedade coletiva. Acabar com a propriedade privada, o que seria um objetivo de tendência socialista? Não, incorreto, pessoal. Não visava mexer na questão da propriedade privada. Letra C. Restauração do Conselho de Estado, a limitação do poder do rei e a instituição do parlamentarismo. Ora, pessoal, o parlamentarismo já vigorava desde 1847, ano anterior, chamado, vou até escrever aqui, parlamentarismo às avessas. Parlamentarismo às avessas porque o imperador era a figura central nas decisões políticas do Brasil. Restauração do Conselho de Estado? Não, nada disso. Não eram objetivos da Revolução Praieira. Vamos ver então o próximo item. Letra D. Abolição da escravatura, a autonomia das províncias, criação do Partido Republicano Regional? Incorreto, pessoal. Esse movimento não visava acabar com a instituição do trabalho escravo em Pernambuco, no Brasil. Não é nada disso. E muito menos a criação do Partido Republicano Regional. Incorreto. Então, por exclusão, sabemos que a alternativa correta está na letra E. A Revolução Praieira de 1848 visava, entre outros objetivos, extinguir o poder moderador. Você está lembrado aí quem é que exercia o poder moderador? Era o imperador. Através do poder moderador, ele conseguia controlar as outras esferas de poder. No caso, executivo, legislativo e judiciário. Visava também a proclamação da República legal, ok? E a instituição do sufrágio universal. A alternativa correta, então, letra E, pessoal. Acabar com o voto censitário, estabelecer o sufrágio universal. Eram objetivos da Revolução Praieira. Porque, olha só, pessoal, a Revolução Praieira tinha, veja só, a Revolução Praieira era influenciada pelo liberalismo e pelo nacionalismo. Lembra que um dos objetivos da Praieira era estabelecer a nacionalização do comércio a retalhos, ou seja, o comércio varejista, que estava a propósito nas mãos dos portugueses, queria colocar nas mãos dos comerciantes brasileiros o comércio no varejo. Então tinha tendência liberal, tendência nacionalista e foi influenciado por um conjunto de movimentos revolucionários na Europa, conhecidos como Primavera dos Povos. Primavera dos Povos, um conjunto de movimentos revolucionários de Revolução de 1848 na Europa, com ideais liberais, nacionalistas e socialistas, que vão chegar aqui em Pernambuco e vão influenciar na ocorrência da Revolução Praieira.
Revolução Praieira de 1848, beleza? Então a alternativa correta aí, pessoal, a alternativa E. Eles queriam abolir também o voto censitário, viu? A alternativa correta, a letra E, então, tivemos essa alternativa correta. Vamos ver então a próxima questão, pessoal. Sobre a Revolução Pernambucana de 1817, considere as afirmativas a seguir. Vamos ver então quais são as afirmativas que aparecem aí. Vamos ver se são verdadeiras ou se são falsas. Primeira, tinha como objetivo proclamar uma república e abolir imediatamente, olha a palavrinha aqui, chave, vou até anotar, imediatamente a escravidão no Nordeste. Isso é verdade, pessoal? Não, isso é falso, pessoal. A Revolução Pernambucana de 1817 não visava acabar, abolir imediatamente a escravidão no Nordeste. Número 2. Foi organizada conforme os ideais da igualdade, liberdade e fraternidade que inspiravam a Revolução Francesa. Pessoal, a Revolução Pernambucana de 1817 sofreu influências da Revolução Francesa? Sim, os ideais liberté, égalité e fraternité influenciaram decisivamente os revolucionários pernambucanos. Verdadeira. Então temos aqui, vou marcar, o item 2 está correto. Item 2 está correto. 3. Teve como principais causas o aumento dos impostos, a grande seca do ano anterior, 1816, que afetou a produção de açúcar, de algodão e que provocou muita fome no Nordeste, a crise da agricultura afetando a produção de açúcar e algodão. Beleza, corretas. Impostos elevados, a grande seca, miséria, crise da produção açucareira e algodoeira em Pernambuco são fatores que levaram a esse movimento. Item 4. Foi a única rebelião anterior à independência política do Brasil que ultrapassou a fase da conspiração. Os rebeldes tomaram o poder e permaneceram no governo por mais de 70 dias. Sim, correto. Correto, item 4 também está verdadeiro. Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas. Já até apareceu aqui, né, pessoal? É a letra D. Somente 2, 3 e 4 estão corretas. Muito bem. Vamos em frente. Próxima questão. O tráfico de negros para o Brasil, negros escravizados, evidentemente, foi importante elemento de... Pessoal, qual que é a principal importância do chamado tráfico transatlântico? Você sabe que o tráfico negreiro se constituiu numa atividade extremamente lucrativa para os comerciantes envolvidos nessa atividade. Então, temos uma grande lucratividade nessa atividade econômica. Grande lucratividade. Grandes lucros que eram conseguidos com a venda de mão de obra compulsória, mão de obra escrava. Você viu em nossas aulas anteriores que cerca de 10 milhões de africanos cruzaram forçosamente o Atlântico e vieram para as Américas. 40% desse total veio para o Brasil. E uma boa parte chegou ao porto de Recife, um dos portos que mais receberam escravos africanos no Brasil. Respectivamente, Salvador, a antiga capital, Rio de Janeiro, que passou a ser a capital a partir de 1763, e Recife são os principais portos por onde chegavam contingentes expressivos de africanos escravizados. Então, qual que é a importância do tráfico de negros, o tráfico negreiro, durante esse contexto histórico? Vamos ver.
Letra A. A letra A diz que o tráfico negreiro possibilitou o acesso à mão de obra de baixa rentabilidade econômica. Pergunto para você, a utilização da mão de obra escrava que permeou os períodos colonial e imperial foi de baixa rentabilidade? Ora, se fosse de baixa rentabilidade, não estaria nas mais variadas funções. Na agricultura, no cultivo de cana-de-açúcar, de café, de algodão, na pecuária, na mineração, nos serviços urbanos, nos serviços rurais, nas atividades domésticas. Então tinha alta rentabilidade. Incorreto. B. Estímulo ao comércio de índios enviados para Portugal. Olha o que é isso, pessoal. Estímulo ao tráfico de índios enviados como escravos para Portugal? Claro que não. Incorreta, absurda essa questão. C. Lucratividade favorecendo a acumulação primitiva de capitais na metrópole? Sim. O tráfico negreiro foi uma atividade extremamente rentável, possibilitou uma grande acumulação de capitais, não apenas para os traficantes, hein? Não apenas para os comerciantes, mas também para a coroa portuguesa. E letra D, incentivo à produção de manufaturas para o mercado interno. Não, pessoal. O tráfico negreiro incentiva a produção agrícola, como a cana-de-açúcar, visando o mercado europeu, o mercado externo. E letra E, predomínio da agricultura de subsistência. Espera aí, agricultura de subsistência? Você está querendo me enganar, não é isso? Está querendo me enganar. Você está de brincadeira. Não, predomínio da agricultura comercial, agricultura de exportação. Da policultura? Não, da monocultura. Portanto, aqui, pessoal, a alternativa correta, letra C. C de concurso. Vamos para a próxima questão agora aqui, ó. Chegando à próxima questão, que fala sobre os principais portos de desembarque de negros do Brasil foram... Você está ligado que eu acabei de falar quais foram os principais portos que mais receberam escravos. Foram mais de 4 milhões de africanos trazidos para o Brasil na condição de escravizados. E você lembra que eu falei quais foram os 3 portos mais movimentados ao longo do período de vigência do tráfico negreiro. Você lembra? Quais são os portos que mais receberam navios negreiros no Brasil? Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Onde é que está essa alternativa correta ali? Está na alternativa B de Brasil. Salvador, Recife e Rio de Janeiro foram os portos que mais receberam desembarques de negros escravizados no Brasil. Próxima questão, pessoal, diz assim, apresenta uma citação. E eu piso onde quiser, você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar, e ela é praieira, segura bem forte a mão, e é praieira. Vou lembrando a revolução, mas há fronteiras nos jardins da razão. Bom, essa é uma citação de uma música, um trecho de uma música de Chico Science e Nação Zumbi. Grande Chico Science e Nação Zumbi, que inauguraram um movimento chamado Mangue Beat, que seria uma espécie de maracatu moderno, que fez muito sucesso, ainda faz muito sucesso, fez sucesso na década de 90. O grande Chico Science, expoente da música pernambucana nos anos 90. O trecho acima da música Praieira, de Chico Science, remete brevemente à Revolução Praieira, de 1842 e 1849, acontecida em Pernambuco. Essa revolução de caráter liberal tinha uma série de reivindicações, exceto... Então, pessoal, olha aqui, ó. A questão fala sobre a Revolução Praieira, ok? Então, vão ser apresentadas algumas das reivindicações desse movimento. A gente tem que encontrar a que não é uma reivindicação da praieira, pessoal. Vamos lá? Então, aí estão todas elas. Vamos analisar. Primeira, letra A diz que a Revolução Praieira
pedia a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. É verdade ou não é? Sim. Era um dos objetivos da Revolução Praieira, estabelecer a liberdade da imprensa. Legal, isso aqui é verdade. Instituição do voto universal, fim do voto censitário e o voto universal sendo instalado. Sim, verdade, é outro objetivo da Revolução Praieira. Letra C, fim do monopólio comercial dos portugueses, fim do controle dos portugueses sobre a atividade comercial em Pernambuco. Verdade, eles pediam a nacionalização do comércio varejista em Pernambuco, fazendo com que ficasse nas mãos dos comerciantes brasileiros. Legal. Letra D, fim da propriedade privada dos meios de produção. Olha aí, pessoal. A praieira iria confiscar todas as propriedades privadas e coletivizá-las? Fazer uma espécie de revolução comunista? Não, é claro que não. Esse não era um objetivo da Revolução Praieira. Isso é falso. Extinção do poder moderador, na letra E. Poder moderador que era comandado pela figura central na política nacional, que era o imperador Dom Pedro II. Sim, isso é verdade também. A praieira queria acabar com o poder moderador. Então a única incorreta, a única exceção em relação aos objetivos dos revolucionários pernambucanos de 1848, a chamada Revolução Praieira. Você lembra por que chamou praieira? Porque a sede dos revolucionários era o jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia, em Recife. A alternativa correta aqui, pessoal, letra D. Muito bem, pessoal. Então chegamos aí à reta final dessa aula de resolução de questões para fixar melhor o conteúdo e potencializar a nossa preparação. A gente chegar muito bem competitivo no dia da prova. Eu ainda volto com mais algumas aulas para você, mas uma aula de resolução de questões sobre o Pernambuco republicano. Conto com a sua participação aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. No material tem o meu e-mail, edenilsomorais@yahoo.com.br. E a gente vai junto nessa caminhada, rumo à aprovação, com toda certeza. Grande abraço e até mais. Valeu!